É o que eu falei, aceitar a vida como ela é, o amor, né? E esse amor entre os pais e os filhos. Né? Um constelador, um terapeuta familiar, ele tem que estar sempre que trabalhar essa questão com o pai e mãe. Sempre trabalhar a sua questão com a criança interior, né? Porque senão você vai atrair atendimento só disso. Enquanto você não tiver, né, bem ancorado ali dentro do seu coração, essa energia do seu pai, essa energia da sua mãe, do seu sistema familiar, você vai atrair a todo momento clientes com esses mesmos problemas. Porque os nossos clientes, né, que vêm para a constelação, eles também têm muito a nos ensinar. Né? Aquilo também faz parte de nós, né? Que isso é do inconsciente aí, do coletivo. Então, a cada constelação familiar, a gente percebe o quanto de coisa é trabalhado também em nós, né? Na nossa vida. Então, aceitar a vida como ela é. O amor dos seus pais, da maneira como eles deram. Olhar para os pais como adultos, né? E deixar de fazer reivindicações infantis, né? Os filhos devem tomar o que os pais lhe dão para além da vida, como ela é, da maneira como ela é. Aceitar a nossa história, o nosso destino, respeitar o que pertence aos nossos pais e permitir que façam o que somente eles podem e devem fazer. O que é esse respeitar o que pertence aos nossos pais? Isso é importante, porque isso também vem muito, né, para as constelações familiares, vem muito isso com os clientes. Clientes que desejam salvar os pais, clientes que não, até nós mesmos, né, pessoal? A gente tem uma dificuldade de aceitar o destino dos nossos pais, de aceitar a doença dos nossos pais, de aceitar a vida que eles levam agora. Tudo foi questão de escolha, né? E muitas vezes não escolha. Às vezes também os nossos pais estão emaranhados em questões lá do sistema familiar, né, dos nossos avós, dos que antecederam a nós. Então, é uma das coisas que eu tenho buscado muito, né? Olhar para essa grandeza do universo, olhar para minha mãe e aceitar o destino dela da maneira como é. Porque quando eu tento mudar, eu falo eu, mas vocês podem também falar vocês, o cliente de vocês, tá? Quando nós tentamos mudar aquilo que é, a gente sai fora do nosso lugar e a gente perde força. Em constelação familiar, a gente fala muito em força, né? A gente perde força, a gente perde energia. Então, é muita humildade de olhar para o nosso pai, né, para a nossa mãe, fazer uma reverência e aceitar o destino dele da maneira como é, né? E respeitar ele, as decisões dele, e respeitar aquilo que somente eles podem e devem fazer. Porque se a gente faz no lugar deles, pode deixar, mãe, que eu vou resolver isso para você, e aí você começa a tomar decisões que são necessárias dos seus próprios pais, e aí você infringe qual lei? A da hierarquia. Você sai do seu lugar, você carrega pesos que não são seus, é como se você colocasse nas costas uma mochila da sua vida e uma mochila da vida dos seus pais. Então, isso, é claro que tem exceções, né, pessoal? Às vezes os pais estão doentes, às vezes eles estão realmente incapazes mentalmente, né? Então, cada caso é um caso. Mesmo que esteja incapaz mentalmente, você precisa olhar para o seu pai como grande. Porque quando a gente sente pena, a gente está emaranhado, né? É difícil, mas a gente vai caminhando a passos lentos e um dia de cada vez. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. É humildade mesmo, gente. É cabeça curvada. Eu sou pequeno diante disso tudo. Eu sou pequeno, pai e mãe, diante dessa vida que é sua. Eu não sei quantos emaranhados você tem. Eu não sei a quem você está sendo fiel com essa doença. Eu não sei o que o sistema está
está reparando com a sua doença. A gente não sabe de nada, é um grande mistério. Então, quando a gente briga com aquilo que é como se o barco fosse para cá, o barco fosse para lá, o barco fosse para cá, para lá, de repente o barco tomba e a gente se afoga. Então, é olhar com amorosidade e com respeito para os nossos pais, para a nossa história, para a vida como ela foi e para o destino dos nossos pais. E a gente respira fundo. Solta o ar, gente. As ordens do amor no relacionamento de casal. O homem e a mulher, pessoal, não existe uma hierarquia entre eles, tá? O homem não é maior, a mulher não é maior nem menor. Mas a gente vê muito isso nas constelações familiares, né? Mulheres que se colocam como mães do marido, homens que se colocam como pais da esposa, né? Essa quebra de hierarquia, o constelador precisa ficar muito atento nisso. Ela vai estar sempre, é muito raro, a gente vai ver um campo montado, tudo certinho. Eu vou ensinar para vocês qual que é o posicionamento certinho, mas é raro, tá? Muito raro. Então, assim, o homem e a mulher, eles chegam junto, né? No sistema familiar, na construção da família aí, e eles têm função diferente. A mulher tem a função da mulher, a função materna, se tiver filhos, o homem é a função masculina, é a função paterna, né? Então, assim, não há diferença de hierarquia. No entanto, que no campo, o homem e mulher se posicionam um ao lado do outro, né? Eles são do mesmo tamanho. Quando a gente fala do mesmo tamanho, para quem não compreende, é porque os pais são maiores, né, do que nós, porque eles nasceram antes, e nós somos menores. Nós somos maiores do que os nossos filhos. Então, o casal é do mesmíssimo tamanho. Não existe um maior nem outro menor. É do mesmo tamanho, tá? Pois deveria ser, né? Companheiros de jornada. Deveriam ser do mesmo tamanho. E é muito importante, eu constelo muito relacionamento de casal, né? E quando não há esse equilíbrio de troca, quando a mulher assume a função que é do masculino, a mulher que provém a casa, a mulher sustenta a casa, é claro que em algumas famílias vão acontecer isso, há momentos em que o homem passa dificuldades, né? Mas quando isso se torna um hábito, a gente percebe que a parte que está desequilibrada, ela fica muito sobrecarregada, e dá muito problema mesmo, né? Não respeitar esse equilíbrio de troca. E um equilíbrio de troca, pessoal, faz parte da nossa vida diária, né? Se você me dá um presente no meu aniversário, automaticamente, meio que despistado, eu vou perguntar para você assim, que dia que é seu aniversário, né? Ou, de alguma maneira, eu vou te retribuir isso. Isso faz parte de nós, seres humanos. A gente fica com a consciência pesada enquanto a gente não devolve aquilo para a pessoa, né? E no relacionamento de casal, esse equilíbrio, ele se dá de maneiras mais sutis. Por exemplo, o companheiro vai e faz um almoço para você. Você vai lá e retribui com um abraço, com um beijo, muito obrigada, gratidão, adorei. E no outro dia você faz uma janta, né? Então, assim, esse equilíbrio, ele precisa ser proporcional. E é nas pequenas coisinhas, né? Se só um faz, só eu amo, só eu chamo para sair, só eu faço isso, só eu, né? Só eu sustento a casa, você não tem responsabilidade, o casamento tende a não dar certo, né? E vários outros problemas também que a gente vai falar sobre o relacionamento de casal aí. Então, precisa respeitar esse equilíbrio de troca. Precisa retribuir o outro, aquilo que ele fez. E Bert Helling diz, né, que a gente precisa retribuir até aquilo de mal que o outro fez pra gente. Só que a gente retribui um pouco menos. Eu tenho uma amiga de um outro curso de constelação que o marido fez algo lá que ela não ficou satisfeita.
E aí ela precisava equilibrar isso aí, né? Ela foi lá, pegou o cartão de crédito dele e gastou até. E aí ela falou que ficou equilibrado aquele negócio. Pronto, tá pago. Né? Mas quando é algo de mal, né? Algo que a gente julga mal, por exemplo, ele esqueceu o seu aniversário, alguma coisa assim. Você precisa, sim, né, retribuir isso para que vocês fiquem quites, mas um pouco menos, né? Porque se você retribui um pouco mais, vai ficar desequilibrado de novo, né? Então, quando alguém faz algo de bom no relacionamento para a gente retribui um pouco mais. Quando faz algo de ruim, a gente retribui um pouco menos. Então, assim, vocês vão chegar em casa e falar assim, a Leide do curso falou que eu tenho que retribuir as maldades que você fez comigo. Não é isso, tá, pessoal? É a gente ter um equilíbrio aí, né? Isso é o próprio Bert Helling que diz. Essa compensação, ela é necessária, né? E a gente somos adultos, né, para compreender e saber os limites aí dessa compensação. E as famílias reconstruídas, né, reconstituídas, às vezes, segundo casamento, né? Então, o que acontece? Quando há um segundo casamento, a família anterior, né, ela precisa ser reconhecida também, né? Nós precisamos, por exemplo, eu sou casada com uma pessoa que já teve uma companheira antes e já tem filhos antes de casar comigo. Então, quer dizer, eles chegaram no sistema familiar antes de mim. É difícil colocar isso na cabeça das pessoas, né, pessoal? Mas nós estamos introduzindo uma filosofia sistêmica. O nosso cliente, ele aceita se ele quiser, mas o nosso papel é de orientar, né? Então, essa pessoa que foi casada com o meu marido antes, eu devo a ela, né, um respeito e uma gratidão, porque a saída dela do sistema familiar, né, abriu o caminho para que eu entrasse. Então, eu preciso reconhecer, dar a ela um lugar no meu coração, né? Ela também faz parte do sistema familiar e os filhos também, né? Os filhos desse meu companheiro, eles também fazem parte. E eles chegaram antes, eles têm precedência, né? Eles chegaram o quê? Primeiro. Quando fala-se os antigos companheiros e filhos têm precedência em relação à família atual. O que é precedência? Eles chegaram primeiro. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia nesse sentido, né? Mas a família atual, né? Com o qual o homem se casa novamente e ele tem os filhos ali, né? Ela é a prioridade, né? Então, a questão é só dar lugar mesmo. Por quê? O que acontece? Eu constelei uma moça outro dia para trás aí que aconteceu isso. Ela tinha uma dificuldade enorme com a mãe de relacionamento e as duas brigavam e ela falava que a mãe queria imitar ela de todo jeito e ela falava, tudo que eu faço a minha mãe quer fazer e é uma briga constante, a minha mãe tem ciúme de mim com meu pai e na constelação ficou bem claro a identificação dessa filha com uma antiga noiva do pai. O pai largou essa noiva para casar com a mãe dela. E ela, com o intuito de incluir essa noiva, percebe que o cliente ele faz de maneira inconsciente. Ele não sabe, agora eu vou incluir a noiva do meu pai aqui, vou começar a brigar com a minha mãe. Não é isso, né? Com o intuito de incluir essa noiva, né? Porque o sistema ele pede reparo, essa noiva foi excluída, às vezes ela foi abandonada, às vezes ela não foi dada um lugar para ela no coração, um respeito dentro do coração, essa filha se identifica e passa a se comportar. E no campo ela posiciona a noiva de frente para ela, impedindo ela de olhar para o futuro. E aí ela foi compreender, poxa vida, Leide, agora eu compreendi o porquê tantas vezes eu e minha mãe
a gente batia de frente. É como se as duas fossem grandes rivais, né? Então, nos livros que eu li de Bert, eu li bastante, ele sempre perguntava para o constelado: houve relacionamentos anteriores dos seus pais, seu, né? Agora, na geração atual que a gente está hoje, as pessoas trocam de parceiro como trocam de roupa, né? Então, se você, às vezes, for perguntar para o seu cliente, houve relacionamentos anteriores, vai ser uma lista, né? Mas a gente precisa investigar aqueles relacionamentos significativos. Às vezes, algum parceiro que morreu, né? Aquele relacionamento, porque Bert Helling diz que o primeiro vínculo, o primeiro amor, ele sempre é maior, né? Ele sempre é maior. E conforme a gente vai, se desvincula de um parceiro, arruma outro, desvincula, arruma outro, vai ficando menor o vínculo, fica mais fácil essa saída, esse rompimento do sistema. Então, tem sempre aqueles relacionamentos que são, de fato, mais importantes aí, né? A ordem de precedência entre a família de origem e a família atual. Então, assim, a nova família tem precedência em relação à de origem, né? Então, acho que aqui eu coloquei, prioridade, tá, pessoal? A família que a gente se une para quem é casado e construiu outra família, ela tem prioridade, né, em relação à nossa família de origem. Então, o que acontece? Muitas pessoas ainda presos a dinâmicas ocultas lá na família de origem, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, não consegue focar o relacionamento de casal, né? Porque está lá ainda, precisa cuidar da mãe, precisa cuidar do pai, essa mãe não liberou esse filho para ir para a vida. São várias dinâmicas ocultas aí que, às vezes, impedem o relacionamento de casal de fluir e de seguir adiante, né? E o relacionamento, eu falo aqui no de casal, tá? Ele só poderá dar certo se ambos os parceiros se separarem da família de origem. Isso mesmo, né? O que rompe os nossos vínculos com a nossa família de origem? A nossa sexualidade. Eu vou falar sobre ela mais para frente. Então, assim, filho adulto precisa de paz no coração. Filho criança é que precisa de pai muito perto. Então, assim, tem pessoas que não conseguem tocar a vida adiante porque ainda está preso lá com o pai, com a mãe, não consegue se desvincular, né? Pega muita responsabilidade lá da família de origem. Né? Então, tudo isso vocês têm que investigar quando alguém vier constelar um relacionamento de casal. E quem é que pertence ao sistema familiar, pessoal? Todos os que foram gerados foram integrantes do sistema, o que nasceram nele. Os filhos e seus irmãos, inclusive os mortos, os natimortos, os abortos provocados e os espontâneos. Bert Helling, no início da carreira dele, por isso que eu falo, Bert foi mudando muita coisa. Então, vocês tomem cuidado com as leituras dos livros mais antigos, tá? Tem coisas que ele foi atualizando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente vê um constelador falando uma coisa, esse constelador tá doido. Eu li no livro do Bert isso, isso e isso. Mas Bert, ele era ousado em falar. Eu não sei tudo, eu posso mudar. Então, ele mudava. Tá? Então, no início, Bert achava que os abortos, né, eles não faziam parte. Mas o sistema, né, como ele fazia com representantes, começava a aclamar, a pedir por pertencimento. Então, todos, né, os filhos, inclusive os mortos, os não nascidos, os natimortos, têm direito de pertencer. Então, tem muitos filhos aí, então, às vezes, vocês vão pegar muitos clientes que eles acham que ele é o filho de número 1, é hierarquia, né? Eu sou o filho de número 1.
E aí, quando vai fazer uma constelação familiar, você pergunta, teve aborto? A sua mãe, ah, sim, teve aborto antes de mim, teve um irmão meu que faleceu, mas ninguém fala nele. Esse seu cliente é o filho de número 1? Não. Esse aborto precisa ser visto e acolhido? Sim, porque ele também tem o direito de pertencer, né? Pode ter sido, Leide, mas foi só 30 dias de gravidez, foi só um óvulozinho e não durou 4 semanas. Não tem problema. 2 semanas tem o direito de pertencer. Todos têm. Porque se não der, se alguém não olhar para isso e não incluir no coração, um membro posterior do sistema familiar vai se identificar, inclusive até mesmo os próprios irmãos. Já vi muito fracasso financeiro, porque a pessoa ela não se sente no direito de ter, porque o irmão morto não pôde ter. Porque o irmãozinho que foi abortado, e que às vezes ela nem sabe, ele não teve o direito de vir à vida, e ele não teve o direito de usufruir do pai e da mãe. E a pessoa, ela se sabota. E tudo isso inconsciente, pessoal. Por isso que tem o consciente coletivo, que ele se comunica com o nosso inconsciente. Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Porque tem ali as memórias, né? A gente vai falar sobre isso. Então, todos precisam ser incluídos, porque fazem parte. Os pais, os nossos pais, os irmãos deles, os nossos tios, tá? Inclusive os mortos, os natimortos, os filhos abortados, bem como os nascidos fora do casamento. É uma coisa que dá bastante emaranhado também, esses filhos que não foram reconhecidos, os denominados filhos bastardos, tá? Tem que investigar bastante mesmo, porque eles também clamam por ser vistos, eles não tiveram o mesmo direito. E os meios-irmãos também fazem parte do sistema. Os avós e algumas vezes os seus irmãos. Por que fala algumas vezes? Porque às vezes um dos irmãos dos avós teve um destino muito trágico, teve uma morte muito difícil, houve um assassinato, né? Então ele acaba influenciando no clã, acaba influenciando no sistema. E, eventualmente, um ou outro dos bisavós. Depende muito da história, porque a gente sabe que os bisavós, trisavós, há toda uma geração atrás de nós. Então, todo mundo faz parte. Eu acredito, né, que Beth tenha colocado isso daqui, né, porque a partir daqui dos bisavós, as informações acabam se perdendo da nossa mente consciente, né, mas elas ainda continuam atuando lá, né. Quem pertence também ao sistema? Pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores, que é o que eu falei para vocês, né? O parceiro anterior, ele cedeu lugar para que o próximo chegasse. Isso às vezes causa muita raiva, porque às vezes é fruto de uma traição, né? Mas independente de como seja, eles também pertencem, né? Os parceiros anteriores dos pais, dos avós, e todos cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Por exemplo, uma pessoa que ela não é consanguínea sua, ela não é seu parente, mas ela deixou para você uma herança e aí ela passa a pertencer. E os assassinos também, pessoal, eu sei que é difícil para a nossa mente racional compreender isso, mas os assassinos, se teve algum assassinato no seu sistema familiar, por exemplo, alguém do seu sistema morreu assassinado, esse assassino passa a pertencer ao sistema familiar. E a gente percebe muito isso, essa identificação de assassino e vítima, assassino, né, e a vítima, nos casos de esquizofrenia. Bert Helling diz que 100% dos casos de esquizofrenia
existe um assassinato no sistema familiar. E o esquizofrênico, ele se identifica tanto com o assassino quanto com a vítima. Com o assassino, com a vítima. Então, por isso que hora ele está conversando com um, xingando, hora ele está rindo, né? Então, isso é muito importante. E muitas vezes difícil da nossa mente racional compreender isso. Então, e se alguém do nosso sistema assassinou alguém do sistema vizinho, o alguém do nosso sistema passa a fazer parte também lá do grupo familiar. Bom, isso segundo Bert Helling. Pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não? Tem, Alessandra?